Roberto Jefferson ameaçou o Bolsonaro em uma carta? Algumas pessoas dizem que sim. E é claro que quando a fase política é ruim, manter apoios fica muito complicado. Só que na semana passada, nós falamos que uma situação mais ou menos parecida poderia ocorrer por conta da traição que Bolsonaro fez com Daniel Silveira. E eu vejo que essa ameaça do Roberto Jefferson tem a ver com essa situação. Mas eu quero saber a sua opinião. Bolsonaro vai sofrer ameaças cada vez mais constantes de antigos aliados? Há uma chance de ruptura dos aliados de Bolsonaro? Deixe o seu comentário, o seu like e envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. O Roberto Jefferson, também conhecido como Bob Jeff, foi um dos primeiros presos do Mensalão. Já faz um certo tempo isso aí. E ele está preso agora, novamente, por conta de ataques que ele promoveu contra o STF, principalmente contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, uma trajetória muito parecida com o que aconteceu com o Daniel Silveira, o deputado bombadão que foi condenado pelo STF e recebeu o perdão do Bolsonaro. O Roberto Jefferson é do PTB. E o Daniel Silveira também é do PTB. E havia toda uma esperança, também por parte do PTB, que o Daniel Silveira recebesse o apoio do Bolsonaro para disputar o Senado no Rio de Janeiro, mesmo Bolsonaro sendo do PL e o PL tendo já o candidato Romário. Eu acho que no fim das contas, o Daniel Silveira não iria sair como candidato ao Senado, mas sim como candidato a deputado federal e iria ter uma votação muito expressiva depois de toda a exposição que ele teve com o perdão do Bolsonaro. E é claro que uma votação expressiva dessa forma, possivelmente um dos mais votados do estado, iria ajudar o PTB a aumentar o tamanho do partido no estado, ter mais relevância, mais dinheiro, mais verba e também mais poder. Só que o perdão que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, e no entendimento do Augusto Aras, anula a condenação, mas não devolve os direitos políticos ao Daniel Silveira, ou seja, ele continua não podendo disputar o pleito, uma vitória para o povo brasileiro e uma vitória da inteligência, só que é uma derrota para o Bob Jeff. E o Bolsonaro, na semana passada, ele não deu tantas demonstrações assim de proximidade com o Daniel Silveira, ele falou assim, nem conheço esse cara. Ele falou coisas ali que eu não gostaria de ter ouvido, foi um exagero apenas, mas ele nem bolsonarista ele é. E nós temos que lembrar que o Daniel Silveira tem lá toda uma história que ele tinha conversas gravadas do Bolsonaro. E eu falei pra vocês, olha, Bolsonaro pode estar costurando uma nova inimizade política. E parece que agora essa inimizade bateu a porta, não com Daniel Silveira, mas com Bob Jeff, que é um colega partidário do deputado Bombadão. Os dois vídeos que eu fiz falando sobre esse caso vão ficar aqui no card, das ameaças do Daniel Silveira e também sobre essa traição do Bolsonaro ao seu antigo aliado político. Tá tudo aqui no card para que você possa entender melhor caso tenha mais curiosidade. E é claro, se inscreva no canal. E o Bob Jeff, pessoal, quando ele viu que o Bolsonaro deu o perdão ao Daniel Silveira, ele esperava que ele fosse também ser agraciado com esse perdão, mas não vai acontecer. O Daniel Silveira foi só usado por Bolsonaro para poder fustigar o STF. E o Bob Jeff está preso ainda. E ele fez uma carta com várias passagens bíblicas, muitas citações falando de traições em praticamente toda a carta que ele encaminhou ao PTB. Falando que o PTB tem que sim que atacar o STF, não pode ter medo, tem que peitar. Por quê? Porque ele está preso. Ele está preso. E precisa fazer essa pressão também no STF por conta do Daniel Silveira, para tentar reverter a situação política do Daniel Silveira para ele disputar o pleito, porque o Bolsonaro já abriu mão de defender o Daniel Silveira, frustrando completamente os planos do Bob Jeff. O Bob Jeff não está preocupado com o Bolsonaro, com o STF, ele só está preocupado consigo mesmo, com sua liberdade, com o seu partido político e também com os seus direitos políticos. Então essa ameaça aí de ruptura, que algumas pessoas, principalmente dentro do PTB, interpretaram como sendo uma ruptura, uma provável ruptura, uma ameaça de ruptura do Bob Jeff com o Bolsonaro, pode ser aquela inimizade que nós falamos aqui no canal a respeito da decisão do Bolsonaro de abandonar o Daniel Silveira. E o Bob Jeff, ele é uma pessoa que só está preocupada com seus próprios interesses, obviamente, e ele pode se tornar uma certa pedra no sapato para o Bolsonaro. Outros antigos aliados têm dado muito trabalho ao Bolsonaro,
como, por exemplo, o Abraham Weintraub, que vira e mexe, fala que o Bolsonaro vai perder, que o Bolsonaro se vendeu ao Centrão, e o Bob também já falou sobre isso a respeito do Bolsonaro e a respeito também do Flávio, que eles estão deslumbrados com o dinheiro público, coisas do tipo. São sinalizações, porque o Bob, ele quer um pouco mais de carinho. Só que o Bolsonaro não tá ligando para isso. O Bolsonaro não liga para antigos aliados, ele não liga absolutamente para ninguém. Bolsonaro liga para si próprio e somente para, talvez, os seus familiares, principalmente o Carluccio. E você sabe muito bem disso. Qualquer aliado que esteja esperando fidelidade ou aliança por parte do Bolsonaro vai cair do cavalo, porque esse não é o estilo do Bolsonaro. E outra, o Bolsonaro não é alguém que é apegado ao poder. Então, ele está distribuindo tranquilamente as posições, os cargos e fatiando seu governo para o Centrão, para que ele possa ter maiores chances de ter um desempenho mais favorável durante o pleito no final do ano. E é isso que eu quero conversar com vocês, mas eu preciso que você se inscreva no canal, então se inscreva imediatamente. Porque você sabe que o Bolsonaro, o único objetivo dele é escapar da prisão. Ele sabe que a vaca já foi pro brejo e ele já desistiu do pleito. Não desistiu oficialmente, mas ele já desistiu. As respostas dele mostram que ele não tem o que possa fazer para retomar, para melhorar a parte econômica. Ah, nós vamos ter um PIB positivo no primeiro trimestre, tudo bem, vamos comentar sobre isso lá na quinta-feira, caso saia mesmo essa perspectiva positiva do PIB. Então, ative as notificações para receber esse vídeo. Essa parte da desistência do Bolsonaro, eu já expliquei em outro vídeo, o link tá aqui no card, tá bom? Mas o Centrão tá tentando, de alguma forma, amenizar os impactos negativos da imagem do Bolsonaro. Então está programando alguns pacotes de bondades para a população. Só que o governo não é um governo que é reconhecido como um executor de projetos. O governo não coloca nada na jogada. 4 anos o Bolsonaro não fez nada. Então o custo do apoio ao Bolsonaro está ficando mais alto para o Centrão. E o Centrão quer cargos, verbas e mais poder. E é igual o que o Bob Jeff quer. A mesma coisa. Só que o Bolsonaro, ele não é apegado ao poder. Ele nem gosta de ser presidente, então fica muito mais fácil pro Centrão. Se ele pudesse, ele terceirizaria tudo, ficaria em casa e não trabalharia mais. Então não há problema o Bolsonaro pagar esse custo do Centrão. Eu não vejo como a imprensa, o Centrão tá aumentando o valor do custo. Para o Bolsonaro não tá nem aí. Ele paga o que for. E quanto mais terceirizado, para ele é até melhor. Mas, como vocês estão vendo, à medida que o governo começa a ir para o buraco, a situação começa a ficar mais irreversível, os custos começam a aumentar. E esses custos podem ser cargos, poder, como o Centrão quer, ou outros tipos de custos, como no caso o Roberto Jefferson. Possivelmente, o Bob Jeff está ameaçando essa ruptura, esse rompimento, por 2 causas. A primeira, uma proteção maior, uma defesa maior do Bolsonaro, a retomada da elegibilidade do Daniel Silveira e também, talvez, aí uma carta de perdão para que ele possa ficar livre da pena que foi imposta pelo STF. Bolsonaro vai fazer isso pelo Bob Jeff? Dificilmente, pessoal. Mas coloque aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Foi uma ameaça de ruptura do Jeff? Quero muito saber. E, claro, se inscreva se você ainda não estiver inscrito.